Então, eu gostaria de convidar o professor Arquimedes a adentrar o estúdio aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem, professor? Tranquilo? Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre acupuntura também. Sim, sempre muito bem-vindo, né? Muito obrigado. A acupuntura é um assunto assim muito legal de se falar, né? Um assunto muito interessante e hoje está muito em alta, né? E nós temos algumas perguntinhas aqui para fazer para o professor Arquimedes, né? Uhum. E vamos fazer um bate-papo aqui e depois, né? Depois do intervalo, nós teremos aí uma demonstração sobre a acupuntura, né? E esse tema tão bacana aqui que é Curitiba, né? Uma cidade aí que nós temos muitos problemas respiratórios, Bastante. né? E a acupuntura ajuda nisso, né, professor? Vou pedir para o professor, então, ficar à vontade, sentar-se. Professora Cláudia. Então, professor, seja muito bem-vindo. Muitíssimo obrigado. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho, né, sobre a acupuntura, trazer essa técnica tão fantástica. Sim, né? E uma técnica milenar, né? Sim. É muito procurada hoje, né, por muitas pessoas. Então, professor, pode nos explicar brevemente o que é a acupuntura e como que ela funciona? Ah, legal. A acupuntura, ela é uma técnica milenar, né? Então, tem uma discussão sobre a origem dela, se é na China, se é na Índia, né? Mas, assim, é a técnica mais importante dentro da medicina chinesa. Então, ela consiste de trabalhar determinados pontos que nós temos espalhados pelo corpo, né? Nós temos uma sequência de meridianos onde a gente localiza esses pontos de acupuntura e nós fazemos o estímulo desses pontos através de agulhas finas, ou através de ventosoterapia, através de moxa, né, que às vezes se fala em acupuntura, as pessoas pensam apenas na agulha, né? E quando a gente fala assim, dentro da nossa linguagem, dentro da fisiologia, o que é a acupuntura, né? Na verdade, ela é uma prática, né, uma técnica que consiste na estimulação neural periférica. Então, eu tenho uma determinada rede de nervos, né, interligado, através dessa agulha, através desses pontos, dessas manipulações, a gente vai disparar, né, nós vamos desencadear diversos mecanismos no corpo do indivíduo. Então, são esses os pontos de acupuntura, né, os acupontos que a gente utiliza para fazer esses estímulos e através desses estímulos, né, que podem ser utilizados, digamos, nas mais diversas áreas do nosso corpo, né, a gente tem respostas específicas. Então, por exemplo, a gente vai conversar sobre a acupuntura aplicada dentro da respiratória, mas dentro de cada segmento, dentro de cada sistema interno, a acupuntura ela tem muitos mecanismos extremamente interessantes, né, para a gente explorar, para a gente utilizar, para a gente fazer no cotidiano. Muito legal, prof. Isso aí. E, professor Arquimedes, quais são os principais benefícios que nós estamos falando hoje das doenças pulmonares, né? Até comentamos ali no início. Quais seriam os principais benefícios da acupuntura para a saúde pulmonar? Então, olha só, dentro da parte da respiratória, né, aplicada ao sistema respiratório, a acupuntura ela age de diferentes formas, né? Ela começa agindo já desde a parte da ventilação mecânica do indivíduo, melhorando a respiração do paciente, né? Ela melhora muito a parte da vascularização, então o aporte sanguíneo que chega aos pulmões, favorecendo ali a perfusão, as trocas gasosas, e ela também fortalece o sistema imunológico. Então, quando a gente está falando dessa variação climática que tem em Curitiba e em outras cidades, né, a acupuntura ela reforça o sistema imunológico dos pacientes, aí, evitando, diminuindo a incidência de quadros respiratórios, de alterações respiratórias que a gente está tendo, inclusive nesse momento, um período tão em alta, né, tão elevado. Então, dentro dessas sistemáticas, a acupuntura ela atua dessas formas, né, então fazendo com que a pessoa ela tenha uma boa ventilação, ela consiga, né, digamos assim, evitar determinadas doenças respiratórias e consiga, digamos assim, ela dar uma impulsão dentro do sistema imunológico, favorecendo aí o aporte respiratório do paciente. Bacana, vejam, né, as dicas que agora nós estamos tendo essas ondas de frio, né? Sim, sim. E a tendência agora é aumentar cada vez mais. Bastante. Então aí, ó, a acupuntura, ela é mais algo, né? Algo aí que nós podemos buscar, né, para nos ajudar com relação a esses problemas relacionados à respiração. Sim, sim. Né? E como prevenção também, né, professor? Diminuindo a questão do medicamento, né?
Bastante. Quando a gente fala sobre acupuntura, o que é interessante, né? A acupuntura ela não é específica só para uma determinada patologia, um determinado quadro álgico, Sim. como algumas pessoas pensam, né? Às Sim. vezes tem pessoas, por incrível que pareça até hoje, tem pessoas que na verdade nem sabem o que é acupuntura, né? Um dos motivos pelos quais é importante a gente conversar a respeito. Mas a acupuntura, ela ativa diversos sistemas, né? E às vezes a gente trabalha lá, por exemplo, dentro da parte da respiratória, para fortalecer ali o sistema imunológico do paciente, só que concomitante a isso, ela também está atuando, digamos, diminuindo a ansiedade do paciente, melhorando a qualidade de sono, melhorando a qualidade de vida do indivíduo, mesmo que a gente esteja trabalhando com pontos específicos voltados para a parte da respiratória, da respiração. Sim, com certeza, né? Até porque as doenças respiratórias, elas causam, né, esse desconforto, Sim, né? sim. Não conseguir dormir, essa ansiedade de que melhore rápido, né? E acaba ajudando, né? Muito bem, né? Existem estudos científicos, professor, que comprovem a eficácia da acupuntura nesses tratamentos? Olha só, uma pergunta extremamente importante, né? Porque, assim, há 20 anos atrás, até poderia se dizer assim, porque a acupuntura ela não funciona, a acupuntura ela é uma técnica energética, de repente, efeito indutório, né, do indivíduo. E, atualmente, nós temos milhares de artigos científicos, estudos científicos, né, comprovando a eficácia da acupuntura, que nem eu havia mencionado, não apenas no sistema respiratório, mas nos mais diversos sistemas. Hoje nós temos muitos estudos científicos sendo publicados em jornais, em revistas científicas, Estados Unidos, na Europa. Então, atualmente, um profissional da área da saúde, né, questionar a eficácia da acupuntura é uma coisa impensável, né, porque a quantidade de estudos em cima da acupuntura é muito elevado, é muito grande. Então, assim, a gente está falando sobre alterações respiratórias, sobre as patologias que estão surgindo nesse nosso meio, né, e já tem muito estudo científico em cima disso, né, mostrando a eficácia da acupuntura para essas alterações respiratórias, para as doenças respiratórias. Sim, Bacana. né? A gente consegue ver, né, a importância também em algo milenar. Assim, Né? Não é de hoje os estudos, então existem muitos artigos, né, muitos livros, então isso é muito bacana. E professor, a acupuntura pode ser usada como um tratamento complementar com medicamentos tradicionais para doenças pulmonares? Olha só, quando a gente fala sobre acupuntura, né, eu tenho que, obviamente, ver qual que é o meu paciente. Né, o que eu estou atendendo, qual que é a patologia em andamento. Porque, que nem o Diogo mencionou, nós estamos falando de uma técnica milenar, né, ela é completa, é difícil dizer onde que a acupuntura ela não atua, de tantas indicações que a acupuntura ela recebe, ela tem hoje, né, e até voltando na questão dos artigos científicos, né, nas principais patologias que a gente tem na atualidade, você já tem artigos científicos comprovando a eficácia da acupuntura para melhorar essas alterações, aplicado, por exemplo, né, um paciente que apresenta uma doença pulmonar obstrutiva, um paciente que apresenta uma crise asmática, um paciente que apresenta as sinusites, né, tão presentes também no nosso cotidiano. Então, tem bastante indicação da acupuntura para essas patologias, para essas situações. O que difere a acupuntura, digamos, né, da nossa medicina ocidental é a forma como a gente conversa entre os professores, entre os alunos, porque a gente trabalha, em vez de a gente falar sobre mecanismos fisiológicos, na forma como nós estamos acostumados dentro da área da saúde, nós fazemos uma tradução. Nós falamos dentro de uma base mais filosófica da medicina chinesa, mas na verdade é a mesma coisa. Os mesmos aspectos fisiológicos da nossa medicina, ela é dita, só que de forma filosófica, na medicina chinesa. Então, só para dar um exemplo rapidinho, né? A gente não fala assim que o paciente às vezes apresenta uma dificuldade ali com relação à ventilação, à perfusão do paciente, né? Na medicina chinesa, a gente fala que o pulmão, né, que é visto como fei, um órgão da medicina chinesa, ele está com uma deficiência da sua energia, da energia Qi. Então, em vez de falar assim que o paciente ele não está perfundindo corretamente, a saturação dele de repente está mais baixa, a gente trata como uma alteração do sangue Xue na medicina chinesa. Então, seja o raciocínio dentro das bases fisiológicas ou nas bases filosóficas, os pontos que a gente acaba encontrando para o tratamento acabam coincidentemente, né, trabalhando exatamente aquela patologia. Então, a acupuntura ela influencia diretamente diversos aspectos da nossa mecânica ventilatória, desde a captação e inalação do ar, né, a ventilação, o movimento torácico, né, do paciente e melhorando, obviamente, a qualidade de vida desse paciente.
Muito bem. Muito bacana. Professor, nós sabemos que quando tem um paciente que ele está com uma medicação, muitas vezes ele necessita, né, dessa medicação, nós não temos como pedir para ele parar, né, com a medicação e entrar com a acupuntura. Como que a acupuntura trabalharia nesse sentido, em reduzir, né, ou diminuir essa questão do medicamento? É importante eu ter isso em mente, esse lado, né, de que a acupuntura ela também tem as suas limitações. Eu não posso deixar de lado uma ciência, aproveitar essa tecnologia que nós temos, os nossos recursos terapêuticos da medicina ocidental para, digamos assim, adotar apenas a acupuntura como uma técnica exclusiva para os meus pacientes. Cada acupunturista, cada terapeuta, ele tem que ter esse bom senso de saber até onde eu consigo trabalhar integralmente o meu paciente dentro da acupuntura ou em que momento que a acupuntura ela vai entrar com uma terapia complementar a uma ação farmacológica, a um determinado medicamento que esteja sendo utilizado. Então, o terapeuta ele tem que saber até onde ele vai, né? Mas dependendo da situação, vamos supor lá um quadro de uma bronquite asmática, uma coisa assim, né? Dependendo da crise do meu paciente, eu não vou encaminhar esse paciente para um acupunturista. Eu tenho que ir para uma determinada unidade de saúde, onde esse paciente ele vai ser monitorado, onde a gente vai fazer a mensuração dos dados vitais do indivíduo, a temperatura, a pressão arterial, né, a saturação de oxigênio desse paciente. Então, eu tenho que ver que, em determinadas situações, a acupuntura ela vai entrar com uma terapia complementar e, diga-se de passagem, muito rica de recursos, de resultados para o paciente, né? E ora, ela pode fazer integralmente o atendimento desse paciente. Então, dependendo da situação desse meu paciente, eu consigo, de maneira integral, trabalhar ele dentro da acupuntura. Perfeito. Muito bom. bem. Nossa, é um assunto assim tão interessante se falar dentro da área da saúde, né? Que é engraçado assim que nós sabemos que existe, né? Nós sabemos que tem profissionais excelentes, mas as pessoas ainda têm um certo, como posso dizer assim, receio, né? De realmente aquilo vai dar certo, né? Daí a pessoa às vezes acaba realmente indo para os medicamentos, né? Às vezes nem é tão necessário e um tratamento ali com uma acupunturista poderia amenizar aquela situação desagradável, né, que a pessoa está passando. É que assim, a gente fala de uma sociedade ocidental, né? E quando você fala de agulha, né, uma técnica com agulhas, já tem muita gente que tem esse medo de agulha, né? Acha que, meu Deus, aquela agulha da injeção. E, na verdade, a agulha de acupuntura, ela é extremamente fina. Né? Ela é chamada de agulha Hausen exatamente porque ela é extremamente fina, né? E assim, não é um estímulo doloroso que você está aplicando no paciente. Tem pontos que cada ponto tem uma sensação diferente, né? Então assim, até antigamente, poderia questionar essa questão da efetividade da acupuntura, mas hoje em dia, eu até brinco com os meus alunos, né? Chega um paciente para a gente, às vezes, com um quadro álgico, né, uma alteração no ombro, né, os meus alunos ali, eles estruturam uma combinação de pontos para trabalhar aquele ombro que está doloroso, mas quando eles entram com a intervenção, além daquele ombro que melhora a qualidade de sono do paciente, né, melhora a parte digestiva daquele paciente, às vezes uma dor gástrica que ele estava sentindo melhora e não era nem o foco de tratamento. Porque a acupuntura é como se ela estivesse realinhando o corpo do indivíduo. Através dos pontos que a gente estimula, a gente faz com que a pessoa ela alcance a totalidade dentro das condições dela, né, para que o corpo esteja funcionando corretamente. Então, assim, vocês falaram também da parte emocional, né? Até nessa questão de diminuir a ansiedade, diminuir os centros ansiolíticos que comprometem a ventilação do paciente, que comprometem a respiração do paciente, a acupuntura atua. Então, grande parte dos acupontos, além de uma parte respiratória, uma parte digestiva, também está atuando diretamente sobre neurotransmissores, neurohumores, que estão regulando essas funções do paciente. E são agulhas, né? São pequenos pontinhos que a gente estimula para ter todos esses benefícios. Então é muito interessante. Sim, veja essa questão da ansiedade, né? Hoje em dia é um assunto tão tratado, as pessoas, principalmente depois da pandemia, né? Nós tivemos assim muitos casos de pessoas com ansiedade. Antes disso a gente já tinha, mas eu acho que deu uma deslanchada ali na pandemia. E vejam que bacana, né? Ter mais essa opção, né? Dentro de tratamentos para ansiedade, né? Sim. A gente está falando da questão pulmonar, mas a gente vai adentrando
e vai vendo coisas muito interessantes, Até né? porque estão diretamente conectadas. Sim. Quando a gente fala sobre a ansiedade do indivíduo, né, a acupuntura ela tem esse poder de inibir os centros ansiolíticos ali, diminuindo essa ansiedade do paciente, e isso diretamente vai influenciar sobre essa mecânica ventilatória, sobre essa parte respiratória, né, o estresse do cotidiano, né, o Diogo mencionou agora há pouco essa questão na pós-pandemia. Na pós-pandemia, a quantidade de pacientes com ansiedade, com alterações emocionais está muito elevado. Isso interfere diretamente também na respiração do indivíduo, né? A pessoa, às vezes, ela está tensa, ela não está ventilando, a caixa torácica dela não está fazendo a captação de oxigênio, né? Então, a partir do momento que você tem esses pontos de acupuntura que diminuem a ansiedade ou que tiram esse estresse, né? O próprio estresse é um dos principais fatores que diminuem a imunidade do paciente, compromete ali, facilitando a exposição dos pulmões aos agentes infecciosos, à atividade microviral que a gente tem no ar atmosférico, né? Diminuindo, né, o sistema imunológico. Sim. E com isso, né, facilita a entrada. Facilita né? bastante. É isso. E lembrando, né, professor, que não é somente a agulha, né, que trabalha na acupuntura, né? Nós temos Sim. outros métodos que a pessoa que tem já uma ansiedade, às vezes ela já tem aquela ansiedade, né, aquele medo da agulha. Então, eu tenho medo da agulha, eu não vou fazer porque eu tenho medo. Mas existem outras técnicas, né, que podem ser utilizadas. Aproveitando esse gancho, professor, você falando dos pontos, né, para ansiedade e tudo mais, existem pontos específicos para os tratamentos pulmonares, respiratórios dentro da acupuntura? Uhum. Olha que legal. Na verdade, sim. Quando a gente fala sobre pontos de acupuntura, né, os acupontos, nós temos 361 pontos de acupuntura, né, sem falar sobre os pontos extras, né? Então, como é que a gente identifica esses pontos de acupuntura? Às vezes você está passando, por exemplo, o dedo em uma determinada região e você vê que aquela região é mais sensível do que comparativamente as regiões dali da lateral, né, os tecidos adjacentes. Então, esses pontos de acupuntura, cada ponto é como se ele tivesse um segredinho, um macete, que ele vai ser mais indicado em cada situação. Então, o paciente ele chega para a gente, né? O aluno, o terapeuta, o acupunturista, ele vai fazer uma combinação de pontos específica para aquele caso apresentado, para aquela patologia. Então, dentro da parte respiratória, tem pontos que a gente trabalha lá, por exemplo, no centro da região do tórax, que a gente fala na medicina chinesa, que fortalece a energia Qi do pulmão, né, que fortalece. Na medicina chinesa a gente não fala em sistema imunológico, a gente fala na energia defensiva, né, no Wei Qi. Só que coincidentemente, né, aquele ponto que ele fortalece essa energia defensiva do nosso corpo, esse Wei Qi, é um ponto que está promovendo uma broncodilatação. É um ponto que está, de repente, ali fazendo com que as vias respiratórias, né, a luz brônquica, aumente, facilitando a ventilação do paciente. Então, que nem mencionei, são formas diferentes da gente falar, mas a sistemática fisiológica dele está sendo cada vez mais comprovada, né? Então, a gente falou sobre os pontos de acupuntura e sobre outros recursos. Na atualidade, tem outros recursos terapêuticos que estão em estudo, estão vendo a eficácia, já estão sendo indicados também para as alterações respiratórias e que nem a Cláudia mencionou, não precisa necessariamente de um estímulo de agulha. Às vezes pode ser ali uma esfera metálica, né, uma PONG. Por exemplo, às vezes pode ser feita uma auriculoterapia, que também é extremamente conhecida, um stipper, né, para fazer a estimulação daquele ponto. Então, tem outras formas de a gente estimular o ponto sem a necessidade de uma agulha especificamente, né? Ah, sim. E, professor, como a acupuntura atua no alívio de sintomas de doenças pulmonares, como a falta de ar e a tosse? Ah, legal. Para começar, pela forma filosófica, né? Quando a gente fala sobre a acupuntura dentro da base filosófica, né? A gente fala assim que, olha, aqueles pontos de acupuntura, eles estão fortalecendo a energia Qi do pulmão, eles estão, de repente, favorecendo, combatendo um Qi contrafluxo da energia do pulmão. Só que quando a gente entra na parte da fisiologia humana, né, existem diversos mecanismos que estão atuando de maneira, imediata. Existem várias formas de que aqueles pontos estão fazendo com que a pessoa ela venha respirar bem. Então, só para dar alguns mecanismos, né? Por exemplo, quando a gente está fazendo uma inserção de agulha em algum ponto específico, a gente trabalha muito com o sistema nervoso autônomo do paciente. Então, o que acontece? Se tem um sistema nervoso
parasimpático que diminui sua atividade sobre os brônquios, promovendo o relaxamento dos brônquios. Né? Você tem uma atividade simpática que faz uma broncodilatação. Né? E assim, nessa parte de mucosidade, esses fatores irritantes, né, que estão presentes no ambiente, a acupuntura ela faz uma coisa extremamente interessante, que é fazer a mediação de citocinas, né, de substâncias que estão relacionadas ali com o processo alérgico. Né? A pessoa ela está em contato com algum agente irritante, um pólen, um pelo de cachorro, às vezes, um ácaro, né? E o que acontece? O corpo humano ele começa a se defender daquele mecanismo. Então, nessa resposta, qual que é a resposta imediata do corpo? Ele faz uma vasoconstrição, evitando que aquele agente patogênico, aquele agente irritante, alcance os alvéolos pulmonares. E quando você faz a introdução de pontos de acupuntura, você estimula esses acupontos, você faz essa mediação de citocinas, comprovadamente já, né, diminuindo aquelas citocinas pró-inflamatórias, que iriam aumentar o processo inflamatório, aumentar a mucosidade, e aumentando as citocinas anti-inflamatórias. Então, contribuindo para diminuir o quadro inflamatório, sem encontrar sobre a parte também da vascularização, né? Digamos assim, ativando o sistema linfático para remover as toxinas, os agentes patogênicos que estão congestionando a determinada região do nosso corpo, né? Sim. Professor, nós sabemos que a acupuntura ela ajuda na prevenção, né, do sistema imunológico. De que maneira que ela atuaria na prevenção dessas questões pulmonares? Então, né? Claro, aumentando o AT, né, que é a nossa anti-defensiva, né, que o professor já comentou, né, mas tem alguma coisa para acrescentar? Não, tem sim. Que nem foi mencionado, quando a gente fala sobre o chinesmente falando, né, na medicina chinesa a gente fala sobre essa energia defensiva, sobre esse fortalecimento do Wei Qi. Mas quando a gente fala fisiologicamente, esses pontos de acupuntura, eles deflagram vários mecanismos de defesa do corpo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu falei sobre a expressão das citocinas que estão agindo ali, né? Mas tem um dos mecanismos que a acupuntura ela faz também, os autores falam assim, tornar permeável o canal de acupuntura. E, na verdade, o que você está fazendo? Você melhora a vascularização de determinada região, você aumenta, digamos, a quantidade de células de defesa, de macrófagos, de linfócitos, que chegam numa determinada região para combater aquele agente patogênico. Então, uma outra característica da acupuntura é aumentar, né, dando um exemplo assim bem aleatório, a quantidade das células NK, umas células chamadas de natural killer, né, que estão programadas, digamos, para combater agentes infecciosos. Então, a acupuntura tem essa questão da vascularização, ela possibilita que essas células de defesa cheguem no local desejado, né, desencadeando um dos processos lá que dentro da fisiologia chamado de quimiotaxia, né, digamos, perseguindo os agentes patogênicos para fazer essa remoção. Então, ela integra também toda uma sequência de rede de macrófagos, né, para resolver esses patogênicos, sem contar também na atuação dentro das imunoglobulinas. Né? Então, já outra comprovação dentro da acupuntura, esse fortalecimento, esse favorecimento de imunoglobulinas perante esse agente patogênico, diante dessas patologias que tendem a invadir o nosso organismo. Só que na medicina chinesa a gente trata isso diferente. A gente não fala em vírus, a gente não fala em bactérias, a gente fala na invasão de um vento frio, na invasão de um vento calor, né? Então, que levam à debilidade do Qi do pulmão. Então, a linguagem é diferente, mas o mecanismo está atuando e fortalecendo ali. Muito bem. Legal. E com relação aos estágios de uma doença pulmonar, de doenças pulmonares, né? Eu posso fazer o tratamento da acupuntura em qualquer um desses estágios? Olha só, importantíssima a tua pergunta também, né? Porque assim, quando eu falei lá que eu dependo do bom senso do acupunturista, eu tenho que interpretar o que esse paciente ele tem, né? Qual que é o estágio da doença, né? Qual que é a enfermidade a ser tratada. Vamos supor, chegou um paciente que esteja lá com uma pneumonia. Se eu tenho essa desconfiança em relação à pneumonia, eu não posso dizer que eu vou tratar esse meu paciente através integralmente da acupuntura. Não posso. Eu estaria negligenciando com relação à saúde. Um paciente que apresenta, por exemplo, uma pneumonia que seja bacteriana, ele deve ser encaminhado para receber um devido medicamento, ele vai entrar com antibióticos, ele vai fazer uso de inaladores, né? Então, na acupuntura, ela pode entrar nesse tipo de paciente com uma terapia, digamos assim, conjunta.
ela vai estar integrando esse tratamento médico. Então, eu não posso deixar de lado, de repente, ali, o uso de corticosteroides inalatórios ali para promover aquela broncodilatação imediata, naquela crise que o paciente ele está sentindo, ele está sofrendo, né? Mas esse paciente que tem essa patologia, que apresenta alguma alteração, ele pode fazer o uso dos pontos de acupuntura, considerando que esses pontos de acupuntura, né, devidamente utilizados ali, eles estão facilitando a respiração, estão favorecendo a ventilação do paciente e fortalecendo o sistema imunológico, ou seja, ele está impulsionando, está fortalecendo ali a resposta, o retorno desse paciente para a sua saúde. Até porque, né, professor, nós sabemos que com a acupuntura nós trabalhamos com a energia. Sim. Né? Então, essa energia ela deve estar bem deficiente. Então, não tem como mexer nessa energia. Não sei se é isso, É questão de nomenclaturas, é questão de, né? Enquanto se fala que tem uma debilidade, de repente um paciente que não está perfundindo corretamente, que não está né, saturando adequadamente, na medicina chinesa nós vamos dizer que ele está com uma debilidade do tio do pulmão, né? E que aquele ponto vai fortalecer a energia do tio do pulmão, mas fisiologicamente ele está realmente fortalecendo esse indivíduo. Mas é importante a tua citação, porque dentro da acupuntura a gente estabelece assim, eu consigo alcançar o máximo do paciente dentro da totalidade dele, dentro do potencial dele. Então você tem alguns fenômenos aí com a acupuntura, alguns resultados que são extremamente expressivos com a acupuntura, de pacientes que estão debilitados e têm uma recuperação muito forte com a acupuntura, mas dentro da possibilidade dele, dentro do quadro dele, até onde ele alcança. Isso, e aproveitando então, professor, existe alguma contraindicação ou algum risco em realizar a acupuntura nesse paciente estando nesse estado? Não, eu não diria que existe contraindicação. A acupuntura, é difícil dizer onde que a acupuntura ela não pode ser aplicada. De tantos benefícios que ela tem, né, que nem mencionei. Eu não estou trazendo uma droga, né, para dentro do corpo do indivíduo, eu não estou pegando às vezes um medicamento, uma ação farmacológica, que às vezes é indicado para tratar alguma sintomatologia e acaba prejudicando outros sistemas. Né? Na acupuntura não. Na acupuntura você tem tem benefícios. Só benefícios. Então quais seriam as contraindicações? Na verdade, seria mais questão de cuidados que eu tenho que ter, porque a gente está falando de pontos de acupuntura, de agulha, então eu tenho que ter essa noção de o conhecimento da anatomia, saber onde que eu posso introduzir aquela agulha de acupuntura, eu tenho que cuidar com o ângulo de inserção desses pontos, então eu tenho que cuidar com essas estruturas. Então, assim, se for falar sobre uma contraindicação, seria em relação a essa manipulação. No demais, eu tenho que ter os cuidados com o meu paciente. Então, só para aproveitar, inclusive, para fazer uma menção, né? Se eu estiver trabalhando com uma gestante, eu tenho que ter o cuidado com os pontos que eu estou utilizando para aquela gestante. Existem pontos na acupuntura que servem para melhorar o posicionamento do feto, né, que ajuda no desenvolvimento. Inclusive, um outro benefício, a acupuntura é extremamente indicada para a infertilidade, né? Então, de tão poderosa que é a acupuntura, né? Mas, assim, quando eu estou atendendo uma paciente que é gestante, principalmente no primeiro trimestre, eu tenho que cuidar com os pontos que eu estou utilizando, porque, como eu estou falando sobre uma rede neural, sobre pontos que estão deflagrando determinados mecanismos, e eu sei que uma dessas substâncias, um dos neurotransmissores, das substâncias liberadas é a ocitocina, então eu tenho que cuidar porque eu sei, né, que uma ocitocina ela promove uma contração uterina. Então eu tenho que cuidar com o ponto que eu estou utilizando. Né? Então seriam cuidados que eu tenho que ter dependendo do meu paciente. Então, e assim, atualmente a acupuntura ela é extremamente segura. Né? Foi esse o tempo, anos atrás, né, só para vocês terem uma ideia, era utilizar a acupuntura em hospital, mas o médico, o terapeuta, ele vendia as agulhas para o paciente retornava trazendo as mesmas agulhas. Né? Então, para a gente, na atualidade, isso é completamente assim, impensável. Porque as agulhas elas são de aço inoxidável, né, são agulhas descartáveis. Então, cada agulha que a gente utiliza no paciente, tirou do paciente, vai direto para um descarpaque. Então, ela é extremamente segura, né, extremamente eficaz, segura, então eu não tenho essas contraindicações em relação ao uso da acupuntura. Muito bem, né? Para quem é leigo, né, e não sabe, então aí foi uma boa, né? Sim. E voltando ali onde o professor tinha falado da questão da medicação, da acupuntura, né, e dependendo do caso, não cortar a medicação. Então é bem importante nós termos essa junção, né, uma equipe multi, né, em se tratando ali
do Perfeito. acupunturista, do médico, de repente de um fisioterapeuta, né? Isso tudo eu acho que é bem bacana, né? Por exemplo, tem aquelas pessoas, a gente está falando de questões pulmonares, né? Aham. Quando uma pessoa, por exemplo, tem uma tuberculose, com um tempo lá ela volta fazendo fisioterapia pulmonar, né? Uhum. E eu imagino que a acupuntura possa também estar auxiliando nisso, né? sim. Que é bem bacana. Então, é legal sempre ter essa equipe multi, né? Conseguir trabalhar dessa forma. Ó, importante a tua observação também. Quando eu falo sobre ação farmacológica, sobre ação de medicamentos, em hipótese alguma, o acupunturista ele pode chegar para o paciente e falar, olha, a partir de agora você vai deixar os seus medicamentos de lado e vai deixar comigo que vou resolver através da acupuntura. Não pode, isso seria negligência, né? Eu já passei por situações em que o paciente, com o acompanhamento médico, ele diminuiu a medicação lá, por exemplo, para depressão que ele estava em tratamento. Então, assim, dentro dos inúmeros benefícios da acupuntura, das indicações da acupuntura, eu sei que eu posso trabalhar também esses pacientes que apresentam depressão através da acupuntura. Mas, como o Diogo havia mencionado, eu não posso deixar de lado esse acompanhamento médico que o paciente ele está fazendo o devido uso, está tendo esse monitoramento, esse cuidado médico, então, com a parte da farmacologia, com a parte do medicamento. Legal. Só para a gente encerrar esse primeiro bloco, né, e depois nós vamos lá para a prática, né? Para finalizar, então, professor Arquimedes, quais são suas perspectivas futuras sobre o uso da acupuntura em doenças pulmonares, em tratamentos de doenças pulmonares? A partir do momento, né, em que o paciente ele começa a conhecer mais as funções da acupuntura, as indicações, eu acho que a tendência, inclusive de uma maneira geral, é de aumentar o uso da acupuntura, as indicações do acupunturista para trabalhar não apenas essas alterações respiratórias, né, amplamente já comprovadas em questão de benefício, mas também para alterações emocionais, para outras desordens que a gente está vendo tão em alta na atualidade. Então, acho que para um futuro aí a gente vai falar muito ainda sobre uma maior indicação de acupuntura para um tratamento de um maior número de patologias, além das que o paciente ele está acostumado a escutar, né, o uso da acupuntura. Então, a gente tem um caminho muito grande e muito bonito ainda pela frente em relação à acupuntura. Legal. Então, nós vimos, né, a importância da inserção dessa técnica, né, nos dias atuais, né? Falamos aqui da ansiedade, de doenças pulmonares, né? Também imagino que tem a questão da depressão, quando a gente fala lá do coronavírus, né? Da pandemia, nós já, né, trazemos isso também. Então tem muitas coisas aí que nós podemos estar trabalhando aí com a acupuntura e isso é muito legal. Bastante possibilidades. Então eu quero agradecer a esse primeiro bloco, professor Arquimedes, por essa entrevista, né, por trazer tanta informação para nós, né, e quero convidar a todos a ficar aqui conosco, que daqui 10 minutinhos nós retornamos, nós vamos ter um intervalinho, e fiquem conosco e apreciem aí o nosso programa Bem-Estar em Foco. E retornamos novamente aqui no nosso programa Bem-Estar em Foco. Sejam bem-vindos. Para quem não estava, nós estamos falando de acupuntura, principalmente relacionado a doenças pulmonares, mas na nossa entrevista aqui acabamos trazendo outras questões muito bacanas, porque a acupuntura é isso, né? Esses assuntos vão um perpassando pelo outro. E agora nós vamos iniciar, né, o professor, na realidade, o professor Arquimedes, vai iniciar aqui uma prática mostrando para vocês a acupuntura relacionada às doenças pulmonares. E também vai ser muito interessante que ao final vocês podem mandar as suas perguntas ali no chat do YouTube para que nós possamos depois passar para o professor, né, fazer as perguntas de vocês para o professor e tirarmos todas as dúvidas de vocês. Então, sejam novamente bem-vindos. Professor Arquimedes, a palavra é sua. Obrigado. Então, vamos trabalhar um paciente, né, que chegou com alterações respiratórias, chegou de repente com uma sinusite, né, então entrou para o meu atendimento e eu vou trabalhar alguns pontos de acupuntura nesse paciente. Então, o que eu preciso? Por que a acupuntura também ela é extremamente interessante? O material que eu utilizo é um material de baixo custo, né, eu estou utilizando agulhas de aço inoxidável, eu estou utilizando algodão,
algodão, álcool e a minha caixinha de Descarpac para fazer essa sequência de pontos. Então, o que eu vou fazer nesse meu paciente? A professora Arquimedes, só Oi. um adendo, esqueci de apresentar, né, o nosso modelo, o professor Elgisson. O professor Elgisson é da massoterapia, né, ele se propôs a nos ajudar no dia de hoje, então quero agradecer ao professor Elgisson, ele está ali deitadinho, daqui a pouco ele dorme. Mas é isso, professor Arquimedes. Não, beleza. Então, assim, ó, eu vou fazer uma combinação para vias aéreas superiores, para trabalhar essa região, né, digamos assim, uma congestão nasal, né, um paciente que apresenta uma sinusite, vamos supor, né, e ele tem uma dificuldade respiratória, seja um caso de um paciente asmático, de repente, né? Então, existem combinações de pontos que vão potencializar o resultado terapêutico, que vão potencializar ali, digamos, melhorar a parte da respiração desse paciente, tirar aquela congestão, trabalhar a drenagem dessas secreções, né? Então, eu começo com um dos pontos que é extremamente conhecido para quem já foi paciente de acupuntura, que é o ponto Intan, um ponto que serve para acalmar a pessoa, o indivíduo, né? Mas que dentro dessa parte da respiração também auxilia bastante a desobstruir, melhor, digamos, a parte da drenagem de secreções, né? E nessa parte próxima do nariz, eu tenho dois pontos que eu posso utilizar. Eu tenho um ponto extra, chamado de ponto Bitong, né, nessa região aqui no finalzinho do osso nasal. E um outro ponto, que é o ponto que eu vou ponturar, é o ponto IG20, ou seja, faz parte de um meridiano chamado do intestino grosso, localizado lateralmente à asa do nariz. Então, nessas agulhas que eu vou utilizar aqui, todas essas agulhas, elas já têm um mandril. Eu já tenho, digamos, um cilindro de plástico, né, que serve para me auxiliar no tratamento, para direcionar, de repente, um ponto. Cláudio, vou até pedir a tua ajuda para ir abrindo as agulhas. Vou abrindo. Tá? Deixa eu ver como é que será aqui. E o mandril, ele facilita, né, professora, a inserção, a localização. Né? Dependendo do ponto, ele ajuda até a afastar tendões, né, dependendo da região ser tratada. Então, esse primeiro ponto aqui é um ponto Intan. É um ponto que eu vou trabalhar aqui, uma pontura oblíqua no meu paciente. Daí eu bati uma agulhinha aqui. Daí eu vou agora direcionar essa agulhinha aqui, ó. Isso que o professor comentou no bloco anterior, né, professor? A questão de você saber fazer a colocação da agulha. Sim, né? sim. Quando a gente vai colocar agulha em cada região do corpo do paciente, eu tenho que saber quando que eu vou angular ou não aquela agulha. Então, vamos supor assim, se eu for trabalhar uma desordem respiratória, alguma alteração respiratória, e vou trabalhar em região torácica, eu não posso fazer uma puntura perpendicular. Eu tenho que angular essa agulha de acupuntura para alguma região. Então, por exemplo, outro ponto que eu vou fazer mais para frente vai ser aqui nessa região do externo. Eu sei que tem um osso aqui, digamos, protegendo os órgãos vitais, mas mesmo assim eu tenho que fazer uma determinada angulação desses pontos de acupuntura. Só vou pedir para tirar essa agulhinha aqui. Tá, agora peguei o esquema dela. É que esse modelo aqui eu não conheço particularmente. Então, ó, vou no pontinho IG20, lateralmente aqui a asa do nariz, segurei o mandril com uma mão, dei uma batidinha com a outra aqui, ó, e direcionei essa agulha. Tudo bem com o meu paciente? Esse eu já tirei, professor. Opa! É só virar para o ladinho que ela sai. Então, essa combinação é o ponto Intan e o ponto IG20. Então, vamos supor que ele esteja com secreção, né, nessa região. Esses pontos, eles vão auxiliar o retorno linfático, favorecer ali a drenagem dessa secreção que está incomodando, que está obstruindo essas vias respiratórias. E que nem mencionei, com os mecanismos anti-inflamatórios da ação da acupuntura, né, essa resposta inflamatória do meu paciente perante o determinado agente alérgico, agente irritante, acaba sendo fortalecida, o corpo dele acaba se fortalecendo. Ele não responde tão de imediato quanto seria, por exemplo, numa crise que ele está acostumado a ter aquela resposta alérgica. Então, a acupuntura vai servir fortalecendo essa resistência orgânica dele perante aquele estímulo, aquele agente irritante. Então, nesse ponto que eu vou fazer agora, né, o ponto VC17, que a gente chama, que é um ponto que faz do meridiano vasoconcepção, também chamado de Reimai. Então, esse ponto
Dentro da medicina chinesa, ele circula a energia do Qi torácico, né? Mas é um ponto extremamente efetivo para promover a broncodilatação, favorecer a ventilação do meu paciente, melhorar ali a parte da oxigenação, inclusive, né, as trocas gasosas. Ó, bati o pontinho, angulei essa agulha e minha agulha vai embora. Esse ponto, professor, ele também está muito relacionado às questões emocionais, né? Bastante, bastante. Quando a gente fala que a acupuntura ela age em diversos sistemas, né? Essa parte respiratória, essa parte emocional, a bem dizer, ela é extremamente efetiva dentro da acupuntura. Que nem mencionei, às vezes eu brinco com meus alunos, né? Que miraram numa patologia, mas acertaram em várias outras, porque esses pontos eles estão influenciando diretamente, diminuindo a tensão do paciente, tirando aquela crise de irritabilidade, aquele estresse, né, que muitas vezes está comprometendo o quadro respiratório. Então, o indivíduo que ele vive estressado, que vive ansioso, né, você sabe que o sistema imunológico dele está sendo suprimido, está sendo comprometido. Então, a partir do momento que você trabalha pontos que têm a finalidade de trabalhar dentro dessa mecânica ventilatória, mas que estão agindo diretamente sobre o sistema nervoso central, favorecendo ali, diminuindo as tensões emocionais do paciente, de maneira indireta também você já está fortalecendo a resistência do organismo do indivíduo. Então, são vários benefícios, né, com pequenas agulhas. Perfeito. Muito bem. Então, assim, ó, é só para demonstrar, gostaria de demonstrar 2 pontinhos, né? Nessa região de pulso, eu tenho 2 dos mais importantes pontos da acupuntura para o sistema respiratório. Então, eu tenho lá um ponto que é chamado de ponto P9, né, em chinês, ponto Taiwan, e um ponto P7, em chinês, é ponto Lique. Um ponto é mais utilizado para alterações respiratórias, então, para a parte fisiológica, para a parte anatômica, os tecidos pulmonares. E um outro ponto, ele já recebe mais indicação, digamos, para as partes emocionais, que nem a Cláudia havia mencionado. É um paciente que apresenta uma depressão e que está comprometido ali na parte respiratória também. Eu poderia, então, fazer o uso de um ou de outro ponto. Então, nesse caso, para a parte demonstrativa ali, eu vou pegar o ponto P9, que é um ponto Tai Yuan, ponto fonte do meridiano do pulmão. Opa! Os pacientes sentiam um pouquinho. Sentiu o DT, a sensação da agulha. Inclusive tem pontinho que fica mais avermelhado, que nem esse aqui do tórax, né? Onde os mastócitos estão liberando histamina, promovendo aquela vasodilataçãozinha periférica, deixando aquele pontinho vermelho. Professor, bem lembrado, você falou DT, né? Dá para Isso. falar um pouquinho? Porque o pessoal com certeza vai perguntar o que é o DT. DT é a sensação que o paciente ele sente, né, com o estímulo da agulha. Então, por exemplo, cada ponto de acupuntura vai dar alguma determinada reação. Tem pontos que incomodam, que dão, por exemplo, assim, um choquinho que o paciente sente até o dedo. Tem pontos que pesam, né? Tem pontos, por exemplo, que ficam coçando depois da ação da acupuntura. O que você sentiu nesses pontos aqui? Nesse choque e dor. Choque e dor. Opa, então, ó, fazer uma mobilização, manipular aqui um pouquinho a agulha, né? Porque o que eu espero com cada ponto é que o paciente ele apresente alguma determinada reação. Então essa reação pode ser de choque, pode ser de depressão, pode ser de chamada de frio glacial, pode ser quente, né? Então são sensações diferentes, mas que me sinalizam que eu fiz a obtenção daquele ponto de acupuntura. E um outro ponto que para essa situação de fortalecimento do sistema imunológico seria extremamente indicado, que é o ponto número 2 da acupuntura, é o ponto estômago 36. Então, nessa região aqui da perna do indivíduo, é onde nós temos um dos pontos mais importantes da acupuntura e que, indiferente da patologia que eu estou trabalhando, que eu estou tratando ali no meu paciente, esse ponto ele vai servir também para fortalecer a defesa desse meu paciente. Então, quando me perguntaram sobre os estudos científicos, né, tem muita correspondência do ponto Zhu-Sanli, ponto estômago 36, focando nesse fortalecimento do indivíduo, nas defesas do organismo perante agentes irritantes, agentes patogênicos, a resposta como o corpo acaba sitiando, né, em determinada situação. Perfeito. Muito bem. Então, quer dizer então que a sensação que o paciente sente é muito individual. Sim, né? sim. Não é uma regra, né? Falar,
Porque as pessoas têm muito essa crença, né? Ah, eu não senti nada, né? Aham. Então é muito individual isso, né? Legal o teu comentário. Muitas vezes acontece assim, de você trabalhar um determinado ponto e o paciente fala assim, porque eu não senti nada, né? Tem pontos que a gente trabalha assim como se estivesse em vazio de energia Qi e de Sangue Shui, mas que na nossa fisiologia, na verdade, está relacionado com o quê? Com o equilíbrio hidroeletrolítico, as concentrações iônicas daquela região. Então, cada ponto de acupuntura, quando eu falei sobre a definição dela, né, uma estimulação neural periférica, cada ponto que eu estou colocando, ele está agindo no local, ele está agindo no nível medular, ele está agindo lá em termos de sistema nervoso central, e cada ponto ele vai ter as suas características mais específicas, deflagrando alguma resposta, trazendo algum benefício para o meu paciente. Então vamos supor, esse ponto aqui, ou como é que ele vai estar influenciando aquela patologia respiratória. É um dos pontos que vai fazer com que aquelas citocinas anti-inflamatórias que eu falei para você aumentem, né, a sua concentração, vai ativar, digamos, a vascularização das regiões, vai favorecer a chegada de células brancas e células de defesa do corpo para combater aquele vírus que esteja tentando invadir o corpo do paciente, né? Que na medicina chinesa a gente fala de fatores patogênicos exógenos tentando invadir o nosso corpo, vencendo a disputa com o Wei Qi, a nossa energia de defesa. Né? Então, que nem mencionei, muda a nomenclatura, muda a forma como a gente trabalha. Sim. Mas quanto mais se estuda a fisiologia humana, mais parece que você está lendo medicina chinesa. Exatamente. É uma coisa bem integrada. Então também está ligado muito essa questão da dor ali, do sentir, a sensibilidade também de cada pessoa. Tudo interfere, Sim. tudo interfere. Tanto na nossa fisiologia quanto na medicina chinesa, a gente fala que tanto fatores internos quanto fatores externos irão influenciar a sensação do meu paciente. Então, cada pessoa, ele apresenta um determinado limiar de excitabilidade, né? Só que no mesmo paciente, por desordens, né, por alterações emocionais, por até questões ambientais, né, um clima fechado, a pessoa fica mais suscetível a sentir coisas, né? Fica mais difícil de responder, às vezes, de conseguir se mobilizar, né? Então, ela pode ficar alterada a sensibilidade, mas no mesmo paciente, eu posso ter um choque muito forte em um determinado ponto, só que contralateralmente ele não sente nada. Então isso pode acontecer também no próprio indivíduo. Mas normalmente, né, o paciente ele tem alguma sensação em relação a cada um desses pontos. Tem ponto que incomoda um pouquinho, tem ponto que o paciente quase não sente nada, dependendo da região que eu vou trabalhar, né? Mas cada pontinho, assim, ele vai ter uma resposta e esse meu paciente, ele tem, digamos, aquele limiar, aquela sensibilidade em relação a essa resposta das agulhas. Bacana, né? Então a gente consegue perceber, né, que cada pessoa, cada indivíduo é um indivíduo, Sim, vai reagir da sua forma, né? Assim como o professor Elgson, ele ali naquele ponto, ele reagiu com uma dor e um choque, né? Tem gente que não vai sentir absolutamente nada. Sim, sim. Por exemplo, assim, o professor ele sentiu esse ponto. Eu senti um pouquinho de um incômodo, uma dor, deu um choque. Esse choque é até esperado. Se eu tenho, dependendo da região ali, um ponto que eu faço estimulação e o meu paciente ele fala, senti um choque, de repente ali, senti um estímulo que correu para o dedo, que correu para o cotovelo. Perfeito. Né, exatamente uma sensação que eu quero, porque eu sei que como eu dependo de uma rede neural íntegra, eu dependo de vias neurais que estejam transmitindo, estejam se comunicando, eu sei que eu estou tendo uma resposta efetiva desse meu paciente. Então, partindo desse princípio, é até interessante que ele demonstre alguma sensibilidade. Ele tem que né, sentir alguma coisa. Para que Perfeito. você saiba, porque se ele não sentir, você fica, às vezes, até meio assim, né? Será que... Até assim, até quando eu falo sobre pontos de acupuntura, né, que tem muita coisa para falar a respeito, mas o próprio tempo de cada agulha inserida no paciente está contando, né, nesse meu tratamento para dizer se eu estou trabalhando um determinado ponto para um quadro álgico, né, para tirar uma dor, ou de repente para fortalecer algum sistema que esteja sendo prejudicado, que não esteja funcionando corretamente. Então, o fator de tempo, o fator da angulação da agulha, a forma como eu introduzo, a combinação de pontos vai me dizer se eu estou entrando com uma técnica, por exemplo, tonificante, como a gente fala, para revitalizar um órgão, um trajeto de meridiano, ou uma técnica dispersante, né, para um paciente, por exemplo, ele poderia estar nessa região apresentando um quadro álgico, um punho, uma dor no punho, uma síndrome do túnel do carpo, de repente. Então, eu entraria com um mecanismo dispersante dessa região para trabalhar aquele processo inflamatório, retirar aquela dor, né? Ou seja, inibir aquela aferência nociceptiva que está sendo traduzida como dor, né, no paciente.
Sim, muito bacana. Como é interessante, né, professora Cláudia? É. Tudo a gente entender um pouquinho da acupuntura, né? Porque assim, se a gente for parar para analisar, é algo muito grande, né? Sim. Porque são muitos pontos, são muitas doenças que são tratadas, e não só doenças, né? Às vezes, se a gente for parar para analisar, tem até estética dentro da acupuntura, né? Isso. Então, para ver como é amplo todo esses assuntos, esse conhecimento. Então, quando a gente pensa assim, eu vou fazer acupuntura, né? Não é bem assim. A gente tem que ver se tem aderência àquilo, né? Se realmente gosta. Eu já pensei, eu fiz a pós, né, em acupuntura estética, né? Mas assim, porque eu sou da área da estética. Então eu achei muito interessante. Mas aí você partir, de repente, para uma outra área da acupuntura, você tem que ver se você tem aderência àquilo, se realmente você vai conseguir. E isso o professor, né, como dá aula para muitas pessoas, já deve ter percebido isso em seus alunos, né? Assim, ó, nessa parte, que nem você me ensinou, a acupuntura, normalmente ela é conhecida assim, a acupuntura ela vai trabalhar dor, ela é de repente para alterações emocionais, mas ela é muito mais do que isso. E quando a gente fala que a acupuntura é muito mais do que isso, abre um leque gigante. Dentro da parte de estética, ela é utilizada, por exemplo, para diminuir rugas de expressão, né? Diminuir o bigode chinês, trabalhar celulite, trabalhar estrias, né, diminuir a gordura localizada. Então tem outras aplicações também da acupuntura que fogem daquela indicação convencional de quadro álgico, de alterações emocionais. Então, por exemplo, como eu sei que um determinado ponto de acupuntura ele está atuando ali localmente, fazendo conversão de fibroblastos, ativando as propriedades de cicatrizações de tecido, então eu também posso utilizar a acupuntura para a reparação tecidual, para aumentar o tônus muscular daquela região ali, né? Fortalecendo então, por exemplo, diminuindo essas marcas de expressão do rosto, por exemplo. Sim. Só que o que vai diferenciar, no caso, vai ser o tamanho da agulha que eu vou utilizar. Então, para essa região facial, por exemplo, eu poderia utilizar uma agulha menor. Né? Até dá para ver bem que respondeu bem aqui, ó, ficou bem vermelho nessa região, bem né? epidêmico. Ficou uma epidemia bem interessante. Mas eu poderia adotar, de repente, agulhas menores para trabalhar nessa região da face. E a questão da angulação. Se eu fosse diminuir linhas de expressão, por exemplo, aquelas marquinhas da testa, né? Se eu não tenho um botox, né? Eu posso fazer o uso dessas agulhas para diminuir essa intensidade dessas marcas. Então seria uma outra área que eu não sou atuante, não simpatizo, digamos, com essa área, né? Mas tem gente que se especializa exatamente nessa área da dermatologia, da medicina e estética. Muito bacana. Muito bem. Eu tenho uma última pergunta, professor. Claro. Em relação à resposta do paciente nessa questão de sensação que ele tem. O paciente que tem esses problemas pulmonares, ele tem uma resposta maior quando ele tem esse estímulo ali que ele sentiu, do que uma pessoa que não demonstraria? Como que... Uma outra pergunta extremamente interessante e que vai de frente com aquela pergunta: quantas sessões eu preciso para ficar bem? É isso que eu pensei. Exatamente. Eu tenho até medo dessa pergunta quando me fazem. Quantas sessões? Quantas sessões eu vou precisar? Depende. Né? Qual que é a patologia? Qual que é o estágio de cronicidade dessa doença? Mas dentro da parte da respiratória, uma sensação que os acupunturistas escutam dos seus pacientes é assim: o paciente ele levanta da maca, principalmente depois desses pontinhos assim que a gente faz para promove essa broncodilatação, já relatando que você tirou o peso que estava sobre o pulmão dele. Né? Já escutei uma aluna falando assim: a minha paciente falou que eu tirei um casaco de ferro que estava em cima dela, limitando a parte respiratória dela. Legal. Então já tem esse alívio imediato. Então algumas características, alguns sinais, alguns benefícios eu já consigo na própria sessão, a hora que o meu paciente é levantar da maca. Independente se o DT dele foi bom, indiferente. Indiferente. Estudos já comprovaram o seguinte: quando o paciente ele tem essa sensação do DT, quando ele tem essa sensação do ponto, o resultado é melhor. Mas quando ele não sente, não tem um estímulo ali na região, ele tem o benefício, mas não alcança a sua totalidade. Então, eu sei que mesmo que um paciente diga que não está sentindo nada naquele ponto, eu estou desencadeando lá diversos mecanismos fisiológicos ali no meu paciente. Isso aí, perfeito. A acupuntura é bem interessante. Mas é isso. Vamos liberar o nosso paciente. Vamos.
Posso retirar as agulhas? Sim, Então, fica à vontade. ó, eu tirei uma agulha do meu paciente. Que nem mencionei, dependendo da técnica, eu tenho que fazer intervenção, dependendo, não tenho que fazer, né? Mas por uma questão só de higiene aqui para a gente demonstrar, vou passar A intervenção que o prof fala, ele pode sangrar, né? Um pouco pode. o ponto. E uma outra questão, se sangrar, o que eu faço? Tem pontos que a gente até gosta quando sangra um pouquinho, que significa que tem alguma... a gente fala que tá o sangue estagnado na região ali, né? Mas, ó, esses pontinhos só ficaram vermelhinhos. Tem pontos que a gente tira e realmente parece que sai um pouco mais de sangue. Então, nessa situação daí, não é o caso aqui, obviamente, né? Mas eu teria que fazer uma pequena pressão nessa região, né? Para não deixar extravasar muito sangue, né? Sim. Então, tirei essa agulha. E o correto seria se eu tivesse feito até uma puntura bilateral, né, desses pontos da acupuntura. Mas a título de demonstração, peguei só um hemídio, o hemídio direito, inclusive, que é o hemídio contra a lateral que eu deveria fazer em sexo masculino, que até isso tem na medicina chinesa, né? Cada paciente a gente prioriza um lado para começar. Sexo masculino da esquerda para a direita, né? E o sexo feminino da direita para a esquerda, em sentido crânio caudal de agulhamento. Então tem bastante detalhe, né? Dentro da acupuntura. Muito detalhe. Quanto conhecimento, né? Sim. Quanto conhecimento, quanta informação, né? Isso é muito importante. Professor Eldson, tá tranquilo? Muito obrigado. Muito obrigado pelo... Depois você pode passar ali para pagar a sessão, tá? É metade, tá? Porque foi só brincadeira. Nós temos aqui então, professor, agora, né? Nós vamos para as perguntas. Pessoal ali que está no chat, eu vou pedir para, se tiver perguntas, mandar ali no chat, tá? Deixa eu ver aqui. Pediram seu Instagram, eu já pedi, né, para o professor passar no Instagram. Sim. Quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é Arquimedes, com CH, Archimedes, né? Ponto acupuntura. Então, arquimedes.acupuntura é para me encontrar no Instagram. Mas eu tenho também um canal no YouTube, né? Então eu trago diversos temas que os alunos me pedem, diversas vivências dentro da acupuntura, eu estou trazendo também no canal do YouTube. Então, se inscreva, né? Também para me acompanhar, para conhecer um pouco mais sobre a acupuntura chinesa, que tem muito a oferecer e tem muita coisa legal dentro da acupuntura que pode ser ofertado aí, principalmente na atualidade, principalmente nos dias atuais aí. Ah, sim. Aqui tem alguns comentários, eu vou subindo para ver ali, né? Então nós temos aqui que a Érica Moraes fala que trata sinusite com acupuntura. Que legal, interessante. Falaram aqui da medicina, da acupuntura é maravilhosa. Deixa eu ver aqui o que mais colocaram. A medicina tradicional é uma medicina alternativa, deve andar de mãos dadas, né? Então, aquilo que nós comentamos, né? De você ter uma equipe multi é muito bacana. Sim, não podemos deixar de lado todo o nosso avanço, né? Exames, né? Recursos terapêuticos aí que são extremamente importantes. Né? Não posso deixar de lado, não. Com certeza. Aí tem, acho que, uma aluna tua, né, que fala que bom rever o professor Arquimedes no curso de acupuntura. Ele foi meu professor de fisiologia na minha formação de iogoterapia. Ótimo, bacana, lá da faculdade. Krisnara, o nome dela. Legal, Deixa eu ver aqui. Tem a Márcia que comenta, né? Minha mãe fez cirurgia da coluna e faz tratamento com acupuntura e fisioterapia, além de medicamentos para recuperação. Entrando naquilo que nós, novamente, né? A gente já repetiu e fala sempre, é interessante ter essa equipe, né? Sim. Nossa, teve uma aluna aqui, como faço para lembrar desses 361 pontos? Eu confesso que eu sou um professor um pouquinho chato nesse aspecto. Eu gosto de sempre estar trazendo a nomenclatura do nome do ponto, porque o nome do ponto já explica para que ele é utilizado. Então tem ponto que a gente chama de mar de sangue, né, Shuihai, tem ponto que chama de mar da energia, né, Qihai, tem um ponto assim que um ponto Shenmen, né, que já me diz que é um ponto utilizado para o mental do indivíduo, para a parte ali do aspecto mental do paciente, né? Então essa nomenclatura muitas vezes ajuda a você saber para que cada pontinho é utilizado. Então tem que praticar, né? Tem que estar sempre visualizando esses nomes são muito legais, são muito bons. E professor, aqui fazendo um merchan, né? Teve uma pessoa aqui, Clélia, que falou, professor Arquimedes,
Me inscrevi no seu canal do YouTube e adquiri seu livro. Gostaria de falar um pouquinho do seu livro, professor? Ah, sim, Fazer então. merchan. Poxa, legal, bacana. Bacana esse comentário. Assim, eu estou muito, na atualidade, trabalhando com infoprodução, né, com produtos digitais. Então, eu estruturei recentemente um e-book, né, um livro digital, chamado Imersão Zanfu. Então, principalmente para quem está começando o curso, né, o pessoal pergunta, prof, o que eu compro? Onde é que eu encontro essas informações sobre as funções dos órgãos e das vísceras? Então, pensando nesse público, eu estruturei esse e-book. Né? Então, nas minhas redes sociais tem o link lá para você adquirir, né, o Imersão Zanfu, mas é um e-book que traz toda essa teoria dos órgãos e vísceras, já explicando quais são as funções de cada órgão, quais são, digamos assim, os padrões de deficiência, os padrões de doença de cada estrutura e o mais legal, né? Quais são os principais pontos para cada situação, que em cada momento, em cada situação, você tem pontos específicos que vão ser melhores utilizados ali para a recuperação do meu paciente, para otimizar esse resultado terapêutico. Bacana. E o nome do seu livro, professor? Imersão Zanfu. Imersão Zanfu, onde que as pessoas conseguem adquirir? Nas minhas redes sociais, no meu Instagram, vai ter um link lá, né, nos destaques. No YouTube também, na descrição do YouTube, sempre deixo lá os links de material gratuito, materiais que as pessoas podem ter acesso também para adquirir. Então, Legal. nesses dois locais. Já colocaram aqui no chat o seu Instagram. Opa, legal. Aqui teve a Alice, que ela fala o seguinte: existe tempo determinado para a agulha permanecer e qual a repetição do tratamento? Olha só, é mais uma pergunta que eu tenho que cansar na resposta depende, né? Porque assim, tem muitas pessoas que estão acostumadas aí num acupunturista de repente e ficar 50 minutos ali roncando, né, com aquelas agulhas e na verdade não há necessidade. Dependendo do meu objetivo terapêutico, eu só precisaria fazer a obtenção do DETI e já poderia descartar a minha agulha. Então, quando a gente está trabalhando no paciente, a gente fala assim, olha, eu vou deixar as agulhas retidas no meu paciente por um tempo médio de 15 a 20 minutos. Né? Então, a gente acaba padronizando esse tempo, né? Mas qual que é a minha frequência? Se eu estou falando de uma patologia que está no estágio agudizado, eu tenho que aumentar a frequência de intervenção. Então, de repente, posso fazer ali 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. E quando é uma patologia mais crônica, no máximo 2 vezes na semana, já está de bom tamanho. Então, depende da minha patologia, mas principalmente ela ficou exacerbada, ela teve um pico, né? E seria melhor aumentar essa frequência. Legal. E teve aqui também, deixa eu pegar aqui, onde existe, já foi, para fumantes. São os mesmos pontos? Então, tem inclusive protocolos para o paciente parar de fumar. Existem pontos da acupuntura que diminuem a necessidade. Assim, a gente tem alguns aspectos emocionais que estão relacionados com essa parte dos hábitos tabagistas do paciente fumante. Então, o que bate muito forte às vezes é a questão da ansiedade. Aquele paciente que, como ele fica com aquela ansiedade a 1000, ele acaba tentando algum mecanismo de fuga, acaba, digamos assim, aumentando ali o hábito tabagista. E dentro da acupuntura, tem um ponto chamado docimel, né, tem pontos que a gente faz combinações para diminuir essa necessidade e tem pontos que algumas pessoas relatam, inclusive, que o gosto do cigarro, depois de feita a sessão de acupuntura, parece que modifica, fica amargo. Né? Então já começa a gerar ali, digamos, como é que é? Um ranço. Um ranço, né? Já começa a achar ruim o gosto do cigarro. Então, mas assim, o mais importante é a vontade do indivíduo. Então, isso é o fator principal. E é um protocolo bem legal, né, prof? Sim. Tem pontos sim, que são bem efetivos, né? Mas a vontade da pessoa tem que estar bem alinhada. Eu vou parar de fumar. Né? Então... Claro. E deixa eu ver aqui também outra pergunta. Boa noite, professor Arquimedes. Podemos usar a acupuntura para pós-Covid? Pós-Covid, olha que pergunta importantíssima. Pode e seria extremamente interessante você trabalhar a acupuntura no pós-Covid. Como eu mencionei, existem vários mecanismos fisiológicos ali que a acupuntura está trabalhando e que vão restaurar tanto a capacidade pulmonar do paciente quanto melhorar, digamos, as características que a Covid trouxe para o paciente. Então, se ele apresentou ali uma dificuldade respiratória, quadros inflamatórios, né, a acupuntura vai atuar diretamente. Então, tem um protocolo que, inclusive, eu converso em ambulatórios, em estágios supervisionados com os meus alunos, que é como se fosse um protocolo pós-Covid. Por quê? Porque são pontos que estão, ao mesmo tempo, favorecendo a luz brônquica, promovendo aquela broncodilatação, fortalecendo o parênquima pulmonar, fortalecendo o pulmão
e ainda fazendo a remoção da mucosidade. Né? Tem um ponto da acupuntura que eu chamo lá de MU40, né? Um ponto Feng Long, que é utilizado exatamente para drenar a mucosidade do paciente. Então seria bem indicativo, seria bem legal fazer um tratamento com acupuntura, não apenas na parte respiratória, mas também para recuperação quando o paciente ele apresenta aquela alteração de sensibilidade. Né, a alteração do paladar, a alteração do olfato, por exemplo, que alguns pacientes chegaram a relatar também no pós-Covid. Né? Então tem uma indicação bem ampla. Bem bacana. E qual o melhor livro para aprender os 361 pontos? Pode falar? Pode, claro. Assim, ó, existem vários pontos, vários livros, de localização de pontos da acupuntura, mas eu particularmente eu gosto de indicar muito um livro da Cláudia Fox, né, o Guia Prático de Acupuntura da Cláudia Fox. Por quê? Ela fala a mesma língua, ela fala os termos, as expressões, tem determinadas situações que eu brinco com os alunos que até combinei com ela porque ela fala de uma maneira muito clara, muito objetiva. E tem autores que são mais tradicionais. Tem autores, às vezes, que a forma como está trazendo, né, a narrativa, ali, a descrição, acaba não sendo exatamente o que o aluno da atualidade está procurando. Então, a Cláudia Fox é um livro que direciona perfeitamente a localização do ponto, traz as indicações que a gente está acostumado a escutar, as nossas indicações para cefaleia, para gastrite, e traz também as indicações energéticas. Né? O que está acontecendo, está fazendo ali dentro da medicina chinesa. Está fortalecendo, de repente, nutrindo o yin, está pacificando o yang qi de algum órgão, né? Está promovendo a circulação de, sei lá, de líquidos corporais. Né? Então, é uma leitura que vale muito a pena adquirir. Olha aí, pessoal. Então, uma indicação, né? Sim. Sempre eu falo que é muito importante, né, aqui no nosso programa, né, quando a gente fala em educação no geral, falar de livros, né? Independente se é um livro bom, se é um livro que vale a pena, né, que vai trazer conhecimento e num formato fácil de se entender, né? Isso é bem bacana. E professor, as agulhas fazem o mesmo efeito das sementes de mostarda? Olha, assim, ó, tem gente que substitui agulhas por outras modalidades terapêuticas. Aquela questão da dor, de desconforto, aquele medo às vezes que o paciente tem pessoas que adotam outras técnicas para substituir, digamos, a agulha de acupuntura. Mas quando a gente fala sobre agulhas, sobre as sementes de mostarda, eu estou utilizando aquelas sementes de mostarda principalmente na auriculoterapia para trabalhar alguma região, né, para de repente ele dessensibilizar algum determinado ponto, né? Então assim, eu não tenho como equiparar a semente de mostarda se eu fosse falar sobre os pontos sistêmicos, sobre os pontos localizados no corpo. Aí eu tenho que obrigatoriamente não, mas eu tenho que trabalhar com as agulhas de acupuntura. Na auriculoterapia eu tenho essa possibilidade de trabalhar as sementes de mostarda, particularmente eu sempre gostei, sempre vi muito resultado extremamente efetivo com as sementes de mostarda dentro da auriculoterapia, mas por questão de gosto, assim, tem gente que às vezes prefere trabalhar com as agulhas, né, com aquelas agulhas intradérmicas, aquelas que parecem um percevejo, daí, né, dentro da auriculoterapia. Então, se for para aurículo, semente de mostarda é perfeito, é fantástico, mas para o tratamento sistêmico, se eu não for utilizar as agulhas, né, eu posso utilizar outras formas de manipulação, como a gente conversou. De repente, trabalhar um stipper, um apong, uma esfera metálica, né, alguma outra, até digitopressão. Né? Por exemplo, o ponto número 1 da acupuntura, o ponto G4, você pode fazer através de uma digitopressão, trabalhar aquele pontinho, né, para uma dor de cabeça, para uma alteração gástrica, para uma ansiedade, de repente, né, então não precisaria necessariamente de uma agulha para fazer aquele ponto, mas nada, a meu entender, nada substitui a ação de uma agulha de acupuntura, porque eu conheço exatamente todos os mecanismos que estão sendo deflagrados através daquela introdução daquele corpo estranho em um ponto específico, né? Então a agulha, ela é extremamente efetiva e é a minha praia de trabalho, né? É o meu ambiente ali de trabalho. Bacana. Tem só mais duas perguntinhas aqui. Na realidade já aumentou, né? Professor Arquimedes, você associa também tratamento com fitoterapia, diretoterapia? E qual seria a sua opinião?
Assim, ó, a acupuntura, ela é linda, ela é maravilhosa, mas você pode agregar ela, você pode combinar ela com diversas outras técnicas ali para potencializar o resultado do paciente. Então, eu gosto de dizer o seguinte, o teu atendimento para o paciente já começa na hora que você está falando bom dia para o teu paciente. Então, tudo está influenciando. Cada input sensorial que você está promovendo no paciente, seja através do cheiro, seja através da cor que você está utilizando, seja através de uma essência, né, que você está utilizando. Então, eu acho extremamente válido e interessante agregar também outras modalidades terapêuticas junto com a acupuntura, seja dentro da fitoterapia, seja na cromoterapia, né, óleos essenciais, eu acho fantástico também fazer esse combinado. Então, eu acho que é extremamente válido e potencializa, né? Tudo que serve para potencializar o resultado, eu acho que vale muito a pena colocar em prática para você ter essa experimentação. Bacana. A outra pergunta que tinha aqui, ela já tinha sido respondida, né? Então, não vou repetir, né? Ficar repetindo. Eu quero agradecer muito ao professor por ter aceito o convite de prontidão. Então, assim, sempre, né, que a gente conversa, sempre muito prontificado, sempre pronto a atender. Então, isso é muito legal, é muito gostoso de trabalhar com pessoas que gostam realmente do que fazem, pessoas que querem levar o conhecimento, né? E muitas vezes, assim, sem cobrar por isso. Uhum. Né? Isso é legal e, de uma certa forma, a gente está aqui, né? O professor veio para trazer todo esse conhecimento para a gente, sem cobrar, mas ao mesmo tempo acaba que as pessoas passam ali, ou pessoas que não lhe conheciam passam a lhe conhecer, né? E isso é muito legal nessa área. E esse programa, ele foi feito com muito carinho, nós desenvolvemos ele com todo carinho, justamente para trazer esse conhecimento, trazer os profissionais para mostrarem, né, o seu trabalho e, de novo, repetindo, trazer conhecimento, porque isso ninguém nunca tira da gente. Podem te tirar tudo, menos o conhecimento, né? Então, professor Arquimedes, eu quero muito agradecer ao senhor por ter aceito estar aqui conosco hoje. Eu também só tenho a agradecer você, né, a Cláudia, o Diogo, porque falar sobre acupuntura é simplesmente apaixonante. Né? Então tem muita coisa muito legal, tem muito aspecto para a gente conversar, muita história dentro da acupuntura, tem muitos benefícios que infelizmente não dá para abordar tudo, mas tem muita coisa legal. Então eu me sinto honrado, na verdade, de poder fazer esse link, de trazer uma técnica milenar, né, para pessoas que têm interesse em conhecer terapias alternativas, né, até para trabalhar no seu cotidiano, para melhorar, de repente, né, alguém que esteja dentro de casa, seus parentes, seus amigos. Então a acupuntura é sempre fantástico, é sempre muito bom poder falar a respeito da acupuntura. Só tenho a agradecer a vocês também. Imagina, a gente que agradece. Eu agradeço, né, o professor Arquimedes, até porque hoje, né, foi um reencontro, né, professor? Sim. Eu chamo ele de professor porque ele é professor, mas ele foi meu professor, né, na minha pós-graduação. Então, é uma pessoa maravilhosa, eu amava as aulas dele, tinha aula prática com ele. Quando ele falou da Cláudia Fox, né, já trabalhava na minha época. Não que nós somos tão velhos assim, né, prof? Não, né? Mas é uma pessoa maravilhosa, né, tanto como pessoa, como profissional. E eu fiquei muito feliz, né, dele estar aqui hoje conosco, né, passando para vocês muito conhecimento, como o professor Diogo falou. É muito importante trazer pessoas que gostam do que fazem e entendem muito bem o que fazem e amam, né, professor? Esse é o mais importante, né? Então, minha gratidão, né, ao professor por estar aqui hoje conosco, né, disponibilizando seu tempo. Imagina, eu que agradeço, só nem agradecendo. E encerrando o nosso programa de hoje, né, trouxemos então esse assunto que foi tão comentado hoje em dia. Nós temos o curso, né, na Uninter hoje, o curso de tecnologia em acupuntura. É um curso inovador, né, depois pode se especializar, né, é uma graduação. E convidar vocês, né, a conhecerem o nosso curso. O professor Arquimedes é professor desse nosso curso, né, tem materiais escritos e também vai participar aí das nossas aulas síncronas, aulas interativas. E eu só tenho a agradecer a todos vocês por estarem aqui hoje conosco. Nós teremos no próximo mês, o nosso programa ele é mensal, então no próximo mês nós teremos um novo assunto aí a trabalhar com vocês e logo estará nas redes sociais, né, todo esse assunto. Então, meu sincero agradecimento a todos vocês e espero vocês aí no próximo mês
com o nosso programa Bem-Estar em Foco.